Olá, mães com propósito! Que alegria estar aqui com vocês! Sejam todas bem-vindas a essa live. Quanto tempo, hein? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus filhos. Você já está inscrita em nosso canal? Não? Então aproveite agora e inscreva-se em nosso canal. Cada vez que você assistir as palavras, deixe o seu like. Isso nos ajuda no crescimento do nosso canal. E, ao assistir também, compartilhe com todas as suas amigas. Durante 11 semanas, nós pudemos aprender com vários tipos de mães. Fizemos a série Que Tipo de Mãe é Você? Que tipo de mãe é você? Tivemos a mãe pipoca, a tesoura, a elefante, a mãe papagaio, a helicóptero, a turista, a bolha, a fermento, a mãe baú, a mãe geladeira e a mãe árbitro de futebol. Escreva aí em nosso chat com qual dessas mães você mais se identificou e também nos deixe um feedback ou em nosso Instagram, Mães com Propósito, ou através dos comentários, do chat, o que Deus falou com você. Você percebeu que em cada uma dessas mães nós mostramos um antídoto, uma vacina, para que pudéssemos vencer aqueles defeitos dessas mães. E sei que essa série foi uma grande bênção. Agora eu quero perguntar para você, qual é o tipo da mãe ideal? Qual é o tipo da esposa ideal? Que possamos pensar que o tipo que agrada a Deus é o tipo baseado nas Escrituras Sagradas. O manual que Mães com Propósito leem é a Bíblia, a Palavra de Deus. E dentro desse manual há respostas para todas as nossas perguntas. Há vários tipos de mães e nós estaremos iniciando hoje uma nova série, Mães da Bíblia. Nós sabemos que as mães da Bíblia acertaram, mas também erraram. E assim é em nossas vidas. Acertamos, erramos, analisamos, avaliamos a nossa vida e através desses vídeos você pode aprender um pouco mais com a palavra de Deus a ser uma mãe abençoada, a ser uma esposa abençoada. Eu quero falar com vocês nesta live sobre Abigail, a virtuosa. A história de Abigail está em 1 Samuel 25 e depois, por favor, leia esse texto inteiro. Abigail teve uma missão dada por Deus. Foi usada por Deus para salvar a sua família. O significado do seu nome é algo parecido com meu pai se alegra. Olha que lindo o significado de Abigail, meu pai se alegra. Eu te pergunto, Deus tem se alegrado com você? Deus se alegra com a sua maneira de viver? Deus se alegra na sua casa? Deus é bem-vindo na sua casa? A mulher virtuosa agrada o seu Deus. Abigail era uma mulher de bom entendimento e formosa. A palavra diz que ela era muito formosa. Apaziguadora, pacificadora. O que significa uma mulher pacificadora? Ela traz paz, ela coloca o ambiente em paz, ela acalma o ambiente. Eu quero te desafiar a ser uma mulher pacificadora, seja em casa com seu marido, no meio dos seus familiares, na sua igreja, que você possa levar paz, que você seja essa mulher que agrada ao Pai, que agrada a Deus, essa mulher que leva paz. O significado do nome do marido de Abigail, Nabal, o nome dele era Nabal, significado do seu nome, loucura, esposo de coração duro, mau, avarento, rico e sem Deus. Um pequeno resumo dessa história. Era a época de tosquear as ovelhas, tirar a lã das ovelhas. Davi e seus pastores foram muito bons para os pastores de Nabal, que era um homem muito rico, mas duro de coração. Agora Davi vai tosquear as suas ovelhas e acredita que Nabal será bom para com ele, que Nabal vai retribuir a bondade que Davi teve para com os seus pastores. Mas Nabal se recusa a ser bom para Davi. E Davi então fica furioso, pega um exército de 400 homens e decide acabar com a casa de Nabal
com Abigail e com toda a sua família. Então eu quero que você pense, no meio desta guerra, o que nós faríamos? Vamos aprender o que Abigail fez no meio dessa guerra, porque ela tinha um marido duro de coração. 1 Samuel 25, do 14 ao 19. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com ele nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo que estivemos com ele, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos, e disse aos seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse ao seu marido. Vamos aprender então com Abigail, a virtuosa. Primeira atitude da mulher virtuosa, a mulher que Deus quer que você seja, que eu seja, que todas nós sejamos. A mulher virtuosa entra em cena e desvia a catástrofe da sua família. Então havia agora uma guerra declarada contra a família de Abigail, mas ela entra em cena e ela desvia a catástrofe. Ela entra em cena com toda a sabedoria, com toda a paz, com todo o discernimento, e ela será usada como pacificadora. Abigail se posicionou. Você sabe que nós precisamos nos posicionar? Você não pode ficar em cima do muro. Ah, não sei o que eu faço, tá tão difícil, não vou tomar nenhuma atitude. Não, nós precisamos descer de cima do muro e tomar uma atitude. Nós precisamos ter um posicionamento. Abigail trouxe soluções de proteção ao seu lar. Olha o que é lindo e interessante, ela se apressou. Tem coisas que é urgente, tem coisas que é para amanhã. Pare de procrastinar. Abigail se apressou, ela não se acovardou, não ficou esperando que a tragédia acontecesse para depois culpar o seu marido. Não é verdade? Quantas vezes nós não nos posicionamos, não fazemos nada e acusamos o marido também. Ela se posicionou, mas no versículo 18 diz: então Abigail se apressou. Eu quero te dizer, tenha pressa. Tem algumas coisas que você precisa ter pressa. Tem algumas coisas que são urgentes. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Talvez você esteja percebendo que há uma guerra espiritual contra o seu marido, contra os seus filhos, contra a sua própria vida, e você fica deitada na rede. Amanhã eu oro. Quem sabe amanhã eu vou jejuar. Ah, quem sabe amanhã eu vou me prostrar na presença do Senhor. Não, eu te digo nessa hora, hoje é o dia. Deus tem pressa. Se apresse, se posicione. Não deixe que o mal chegue à sua casa, mas se levante, tenha atitude de Abigail. Escreva no nosso chat: algum dia você ficou esperando a casa cair? Ou você ficou procrastinando e quando você decidiu fazer já era tarde? Coloque aí, talvez eu já demorei em alguma situação. Coloque a sua mãozinha no chat: eu já demorei, eu não me apressei, eu deixei a coisa ficar feia, eu fiquei procrastinando e o problema cresceu. Mas nesta hora, nessa live, eu quero te dizer: se apresse. Tem coisas que nós precisamos nos posicionar e termos pressa. Olha o versículo 34. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que
que te fizeste mal, que se tu não se apressasse e não me viesse ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Abigail se apressa e Davi elogia ela por causa que ela teve pressa. No versículo 34, Provérbios 14:1 diz: a esposa edifica a sua casa. A edificação está à disposição desta mulher virtuosa. Sim, nós temos um canal Mães com Propósito, mas isso não significa que o seu marido está isento das guerras do dia a dia. Não significa que o pai não precisa se posicionar. Eu quero falar para você, Mães com Propósito, nessa hora, chame o pai, chame o marido e diga: querido, a posição é minha, mas a posição também é tua. O casal precisa se posicionar juntos, a não ser que a mãe crie os filhos sozinha por alguma situação que lhe aconteceu, ou a viuvez, ou um divórcio, e você cria os seus filhos sozinha. Mas se o seu marido está em casa, diga para ele também: amor, se apresse, precisamos nos apressar, precisamos nos humilhar, precisamos consertar as situações. Tudo que nós deixamos crescer fica mais difícil de resolver. A edificação da casa, a sabedoria está em nossa responsabilidade. Mas Deus, quando chama Noé, porque havia uma destruição proposta para a terra, ele chamou a Noé. A esposa ajudou, a esposa foi ajudadora, mas Deus chamou a Noé. Deus chama o seu marido nessa noite. Deus chama você para um posicionamento. Segunda lição que nós aprenderemos com Abigail: a mulher virtuosa entra em cena porque está sóbria. Diferente do seu marido que estava embriagado, Nabal enchia o caneco de vinho, ficava totalmente fora da razão, já tinha um coração duro, era um homem mau. Imagina então embriagado. Mas Abigail não estava embriagada. Pelo contrário, Abigail era ajuizada. Abigail era centrada. Ela não ficou desesperada, ela não ficou desequilibrada. Ela fez um diagnóstico do problema, ela sabia o que tinha em casa para resolver esse problema. Ela enfrentou um exército de 400 homens, mas sabia que precisava falar 5 minutos com Davi. Ela não era uma mulher vazia, ela tinha conteúdo. Então ela era sóbria, ajuizada. Terceira lição que aprendemos com a virtuosa Abigail: a mulher virtuosa tem habilidades para resolver problemas. Você tem habilidades para resolver problemas? Ou você é aquela mulher que causa mais problemas, que causa mais confusão? Você na sua casa apaga fogo com água ou com gasolina? Os filhos estão brigando, você tem a capacidade de ajudá-los, de trazer uma palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos viver em paz. Se você percebe briga no meio dos familiares, o que você faz? Você tem habilidade para resolver problemas? Abigail tinha. Então nós vamos ler a palavra de Deus para aprender com essa mulher como resolver problemas. Abigail usou o que tinha em casa. Ela fez uso da sua autonomia. Ela governava a sua casa. Então ela vai, prepara um grande banquete com muita habilidade para acalmar o rei. Ela sabia que o rei estava vindo. Ela já tinha sido avisada. A guerra está declarada. O que você vai fazer? Mas ela tinha tudo sob controle, porque certamente as suas despensas estavam cheias. Ela não precisou correr para o mercado, desesperada. Eu não tenho nada, meu Deus, eu deixei as despensas ficarem vazias. Ela tinha tudo sob controle. No versículo 19 diz: porém, ela não declarou ao seu marido. Preste atenção, mães com propósito. Por que ela não contou para o seu marido que ela estava fazendo um banquete e que ela ia se encontrar com o rei Davi para pedir perdão? Porque ela conhecia o marido que tinha.
Ela conhecia que Nabal tinha o coração duro, que provavelmente Nabal não deixaria ela ir. E ela também entendeu o que diz Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todas as coisas, tempo de falar e tempo de calar. Presta atenção, ela prepara o banquete, mas ela não fala nada para o Nabal, porque ela entende, há um tempo de falar, há um tempo de calar. Escreva aí no nosso chat, algum dia você entrou em alguma confusão porque você falou na hora errada? Você já causou alguma confusão por falar na hora errada? Erga a mãozinha, eu vou erguer a minha também. Quantas vezes não temos habilidade para falar na hora certa e causamos mais problemas? Se o marido da Abigail tinha o coração duro, coração de pedra, ela era avarento, era mal, é lógico que ela sabia que ela não podia contar o plano que ela estava fazendo, tudo que ela estava arquitetando, aquele banquete maravilhoso para acalmar o rei, porque Nabal nem estava aí com o rei, Nabal não ia concordar. Então ela entendeu, hoje eu não vou falar nada, hoje somente eu vou agir e no momento certo eu vou contar para Nabal. Lembrando, há um momento certo para falar. 1 Pedro 3,1 vai nos ensinar que a mulher sábia ganha o marido sem palavras. Preste atenção, se o seu marido ainda não aceitou Jesus como seu único suficiente salvador, não fique pregando para o marido, não fique no ouvido dele, não porque você tem que aceitar Jesus, porque você tem que ir na igreja, porque você é um ímpio, porque você é perdido, fala. Não, fica quietinho. Ore pelo seu marido, seja um testemunho na sua casa, seja uma luz, amada mãe com um propósito, amigas que entraram nesse canal, que o seu marido possa ver a sua luz brilhar. Há uma canção muito antiga que diz: minha luz eu vou deixar brilhar. Ela até canta, minha pequenina luz eu vou deixar brilhar. Mas eu quero te dizer que nós temos uma grande luz. A luz de Jesus habita em nossas casas e a luz de Jesus vai brilhar na sua casa. O seu marido vai olhar e dizer, minha querida, o que você tem de diferente? Você tem uma luz, você tem uma graça e você daí vai poder dizer, eu tenho Jesus, amor, e eu quero apresentar a Jesus a você. Mas enquanto isso não acontecer, não fique pregando para o seu marido, não deseje ser o Espírito Santo na vida do seu marido, porque quantas vezes nós queremos convencer o nosso marido ou os nossos filhos de algumas coisas que é só o Espírito Santo de Deus que pode convencer. Eu quero te dizer nessa live, fale menos e ore mais. Fale menos e ore mais, que você possa experimentar o poder da oração, o poder do Espírito Santo para convencer os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos cônjuges, os familiares e a nós também. Note que ela foi se encontrar com o rei e consertar uma má situação gerada pelo próprio marido. Não contou nada para o marido, porque se tivesse contado, com certeza ele não deixaria ela ir. Quarto ensinamento que aprendemos com Abigail, a virtuosa. Ela entrou em cena para influenciar positivamente as pessoas. Uma mulher virtuosa, uma mãe virtuosa, ela vai influenciar e não ser influenciada. O Senhor Deus está nos chamando para influenciar através deste canal. Mande esta mensagem para alguém, seja um agente que levará a palavra de Deus. Nós somos chamadas para influenciar e não sermos influenciadas, mas levarmos a mensagem do Evangelho, uma mensagem que cura, purifica, transforma. Vamos ser agentes de transformação. Abigail conhecia a influência que ela tinha. Ela tinha muita sabedoria. E quando o servo, no versículo 14, vem falar com ela, é porque o servo também sabia que Abigail seria capaz de resolver os problemas. Quando Abigail encontra-se com o rei, com muita sabedoria, explica tudo para Davi, sem ficar falando mal do marido. Ela não chega, Davi, porque o Nabal é sem vergonha, porque o Nabal é um homem de coração duro, porque é culpa do Nabal, é culpa do Nabal. Não, ela se humilha na presença de Davi e pede perdão. Ela se encontra com o rei para se humilhar. Quinto ensinamento da
Abigail, a virtuosa. Ela é uma mulher atualizada. Ela conhecia as promessas de Deus para Davi. Ela conhecia que Deus havia prometido o reino a Davi. Ela sabia tudo o que estava acontecendo. Seu marido era desatualizado. Seu marido tinha coração de pedra. Seu marido não estava enxergando o que Deus estava fazendo. Mas ela era uma mulher atualizada. A mulher virtuosa, sexto ensinamento, sabe se humilhar. Olha o versículo 28. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor em toda a tua vida. Nenhuma culpa se ache sobre ti. Ela chega e pede perdão como a ofensa fosse dela. Eu peço perdão, rei Davi. Eu peço perdão porque eu não atendi bem a minha casa. Eu peço perdão porque eu não atendi os seus servos. Ela pediu perdão como se o pecado fosse dela. Não ficou falando mal do marido, mas se humilhou. Peça perdão na sua casa. Peça perdão pelos pecados dos seus filhos, pelo pecado às vezes do seu cônjuge. Feche a porta do seu quarto, como diz Mateus 6. Ore ao Senhor, Ele te recompensará. A oração é a chave que abre portas, principalmente ainda um coração quebrantado e contrito. A palavra do Senhor diz que um coração quebrantado o Senhor não desprezará. Quebrante o seu coração, peça perdão na presença de Deus. Fala, Senhor, realmente eu não tenho enxergado como andar, como ajudar a minha casa, os meus filhos, mas eu quero, Senhor, nessa oração, pedir perdão. Peça perdão ao Senhor. Isto gera arrependimento, quebrantamento e o Senhor acolherá certamente a sua oração. Sétima característica ou ensinamento de Abigail, a virtuosa. A mulher virtuosa, a mãe virtuosa, mães com propósito que são virtuosas, olham para o futuro. Ela diz: e quando o Senhor fizer bem a você, meu senhor Davi, lembra-te da tua serva. Ela sabia o que aconteceria no futuro. Aqui, por enquanto, ainda ele não era rei, mas ela sabia que ele seria rei. Então ela já estava ali. Lembra-te da tua serva, quando o Senhor for bondoso com você. Quando ela chega em casa, ela sabia que aquela também não era a hora de falar com Nabal. Ela foi, se humilhou, levou o banquete, chegou em casa. Ela não contou para Nabal. Lembre-se, há um tempo determinado para contar as coisas. Ela falou na hora certa. Ela esperou ele dormir. Ela esperou outro dia para contar. E você vai ler esse texto para saber o final dessa história. O que acontece com Nabal, aquele homem de coração tão duro. Mas no versículo 32 e 33, Davi elogia Abigail e diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito é o teu conselho e bendita tu que hoje me estorvaste de vir com sangue e que minha mão me salvasse. Versículo 35. Davi aceita o banquete que ela levou e disse para ela: sobe em paz à tua casa. Tenho dado ouvido à tua voz e tenho aceitado a tua face. Eu vou ler novamente. Sobe em paz à tua casa. Tenho ouvido a tua voz e tenho aceitado a tua face. Abigail se humilha ao Davi e ele aceita a humilhação, ele aceita o pedido de perdão e a guerra então agora é suspensa. Ele não se levanta contra essa casa, ele não mata toda essa família, porque Abigail se levantou como pacificadora. Você vai ler no finalzinho desse capítulo que Nabal morre. E quando Nabal morre, Davi não perde a oportunidade e chamou Abigail para ser a sua esposa. 10 minutos que Abigail falou com o rei Davi, ele percebeu todas as qualidades desta mulher virtuosa. Eu quero te aconselhar,
nas guerras da sua vida, se humilhe na presença do Rei Jesus. Há um Rei soberano, há um Rei poderoso, majestoso, Ele é vivo, Ele é real. Se humilhe na presença dEle, apresente cânticos de louvores, faça jejuns, propósitos, se humilhe na presença do Senhor e Deus vai te falar: tenho aceitado a sua oração. Nós vimos em 11 capítulos ou 11 semanas que tipo de mãe é você. E eu queria finalizar essa live dizendo que eu e você possamos ser parecidas com Abigail, a mulher virtuosa, que possamos ser pacificadoras, que em meio às guerras da vida nós possamos levar paz, que em meio a tantos problemas, sejam nas famílias, sejam em locais de trabalho, sejam nas igrejas, você seja usada para levar paz. Seja uma mulher de paz. A palavra do Senhor fala em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz. Que eu e você possamos ser pacificadoras, porque Jesus tem paz para nós. Nós não vivemos numa sociedade com paz. O Brasil não é um país que tem guerras, mas nós sabemos quantas guerras emocionais, espirituais, as famílias travam. O próprio Jesus nos ensinou em sua palavra, em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas em mim vocês podem ter paz. Tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Aleluia! Quero te deixar alguns conselhos na prática de como ser uma mãe com propósito, alegre, cheia de sabedoria e muito virtuosa. Seja alegre e sorria. Não fique nem um dia sem abraçar os seus familiares, sem abraçar os seus filhos e, por favor, fale: eu te amo. Eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo, meu marido, eu te amo, minha mãe, eu te amo, meus pais. Expresse o amor. Não brigue, não durmam de mal, você pode até discordar, mas tenha educação para discordar. Não xinguem, que não hajam gritarias, palavrões, mas que você possa ser uma mulher totalmente equilibrada e dominada pelo Espírito Santo. Não é o que falamos, mas como falamos. Não importa quem errou, seja a primeira a pedir perdão. Que você seja a primeira a reconciliar. Não fique esperando que a coisa fique muito feia, mas vá, peça perdão, conserte, não se emburre, não seja mãe elefante, não seja mãe pipoca estourada, coloque a tampa e seja cheia da mansidão que Jesus Cristo tem para nós. Peça perdão, não se justifique, decida ceder. Não lute contra o seu cônjuge, contra os seus filhos, o nosso inimigo é outro. Quando chegar em casa, curta a sua família, tenha momentos de paz na sua família. Uma refeição pode ser muito simples, mas com paz é melhor até do que um banquete maravilhoso. Que haja paz na sua casa, que o estresse fique para o lado de fora. E lembre-se, nenhum sucesso lá fora compensa o fracasso do lar. Romanos 12, 18, no que depender de vocês, façam o possível para viver em paz um com os outros. Abigail, uma mulher virtuosa. Abigail, uma mulher pacificadora. E você? Quero que você pense agora, como está o seu ambiente de casa? Como está a sua casa? Como está o seu coração? Quanto de briga tem, de gritarias e xingamento? Ou quanta paz você pode levar? Que nós sejamos pacificadoras, que nós sejamos mulheres sábias, que haja paz na sua casa e que todas as guerras sejam vencidas através da oração, através do nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, eu abençoo todas essas mães com o propósito que receberão essa palavra e que haja paz. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Que tipo de mães nós queremos ser? Mães pacificadoras.
mães sábias, mães virtuosas, mulheres cheias do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todas.